Tem muito profissional por aí falando que se a acupuntura não fizer bem, mal também ela não faz. Será que isso é verdade? Nessa aula aqui, nós vamos analisar um caso clínico de uma paciente que teve muitos problemas depois de uma sessão de acupuntura. Então, o ditado, acupuntura, se bem não fizer, mal também não faz, na verdade é uma grande mentira. Por quê? A acupuntura mal praticada ou feita com base em um diagnóstico errado pode trazer muitas consequências para o paciente. Olha só esse caso. É uma mulher de 53 anos que buscou o atendimento da acupuntura com queixa de ansiedade, insônia e irritabilidade. Ela relatou ter passado por vários problemas na vida, como abandono na infância, abuso, e atualmente tem brigas constantes em casa. Outras informações sobre a paciente, ela apresenta dor na região do hipocôndrio, tontura, pele seca, língua pálida, pulso em corda e pulso áspero. E aí, o que aconteceu? O profissional que atendeu olhou para a paciente e falou: puxa, ansiedade, irritabilidade, tem uma questão emocional muito envolvida, então, com certeza, a síndrome dessa paciente é estagnação do tido fígado. Já que o tido fígado está estagnado, o que precisa ser feito é desbloquear o fígado e movimentar intensamente o Ti no corpo dessa paciente. Afinal, se fizer isso, vai resolver a estagnação e a paciente vai ficar bem. E assim foi feito. Foi feita a sessão de acupuntura, a paciente ficou super bem depois e saiu super feliz do atendimento, achando que tinha resolvido todos os seus problemas em uma única sessão de acupuntura. Só que aí, 3 horas depois, a paciente começou a apresentar dor de cabeça intensa e que não passava nem com o uso de medicamentos. 5 horas depois, a dor ficou tão forte, mas tão forte, que ela decidiu ir para o hospital buscar o serviço de emergência, porque realmente aquilo começou a preocupar muito, muito forte a dor de cabeça e nada resolveu. Quando chegou no hospital, a sua pressão arterial estava 20/14. Ou seja, ela foi diagnosticada com uma crise de hipertensão arterial. Só que ela nunca tinha tido nem crise de pressão arterial e nem hipertensão. A sua pressão sempre foi muito equilibrada. Foi só nesse dia que teve esse grande pico de pressão arterial. E aí foram administradas várias medicações para ela no hospital, mas a pressão não baixou para níveis normais. Diminuiu, obviamente, mas não chegou ali no desejado 12/8. Não chegou nesse índice. E aí ela foi encaminhada ao cardiologista, realizou vários exames e não obteve um diagnóstico preciso, embora a pressão permanecesse alta. Então, nunca teve pressão alta, fez acupuntura, 3 horas depois começou a apresentar dor de cabeça, que foi piorando, 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 chegou no hospital com uma crise de hipertensão, que depois nunca mais foi embora. Ela continuou com hipertensão. E aí vem a grande pergunta: a acupuntura causou tudo isso? Será que a acupuntura é capaz de causar um estrago tão grande assim numa pessoa? Sim. Quando a acupuntura é praticada de forma errada ou a partir de um diagnóstico errado, ela pode causar consequências graves. Claro que não vai levar ninguém a óbito, a não ser que se cause um pneumotórax, porque agulhou o pulmão da pessoa ou outro órgão vital. Mas fora isso, sim, pode ter consequências muito ruins para a paciente. E aí a gente começa a analisar esse caso. Onde foi o erro da profissional? O erro da profissional foi se basear apenas na questão emocional. E, de fato, a paciente ela traz essa questão emocional muito forte como a causa da sua doença. Só que, além dessa questão emocional, o profissional deixou de lado algumas informações extremamente importantes. Então, a gente tem ali dor no hipocôndrio e pulso em corda, muito característicos de uma estagnação do tido fígado. Só que não é só isso. O paciente também apresentava tontura, pele seca, língua pálida e pulso áspero. Começando pelo pulso. Pulso áspero, ele é característico de deficiência de sangue.
Então, puxa vida, não era só estagnação do Ti do fígado. Essa paciente também tinha deficiência de sangue, o que é confirmado por um quadro de tontura frequente, a pele seca, lembrando que é o sangue quem traz nutrição para a pele, e a língua pálida. Então, puxa, ela tem sim um diagnóstico de deficiência de sangue. Dentro da visão da medicina chinesa, a gente sabe que a doença é algo dinâmico, que tem uma causa, que tem um gatilho, que dá origem a um trem patológico que vai se alterando ao longo do tempo. A doença ela não é estática. Então, não é que eu tenho estagnação do Ti do fígado e acabou. Não. Essa estagnação do Ti do fígado, ela pode se transformar, ela pode evoluir para várias outras síndromes. Não é uma possibilidade, várias outras síndromes. E uma dessas possibilidades é a deficiência de sangue. Então, olha só o caso dessa paciente aqui. Questões emocionais, claro, foram a causa da sua doença, da sua queixa principal, do seu contexto aí de saúde. Gerou uma estagnação do Ti do fígado. Por quê? A causa da estagnação do Ti do fígado é uma causa emocional. Só que não ficou por aí. Essa estagnação do Ti do fígado gerou deficiência de sangue. Muito provavelmente, essa estagnação do Ti do fígado causou uma deficiência do Ti do baço, que, consequentemente, teve um problema na formação do sangue, gerando uma deficiência de sangue. Então, na prática, é muito importante não só olhar para a síndrome, não só olhar para a queixa do paciente e nem para o histórico da queixa. É preciso olhar para o todo, para os sinais e sintomas e entender o mecanismo da doença. Quando a gente não faz isso, a gente tem grandes chances de errar o diagnóstico e aí pode levar o paciente a uma consequência como dessa mulher aí. E aí, o que aconteceu? Ao desbloquear e movimentar o Ti de forma intensa, ela fez um estímulo do Yang. Então, toda vez que eu movimento demais, eu estou estimulando quem no corpo? O Yang. Só que o Yang sozinho, ele vai para o alto. O direcionamento normal do Yang é para cima. Quem ancora o Yang para que ele não suba demais é justamente o Yin. E o que é o Yin no corpo? Essência, sangue e fluidos corporais. Então, uma paciente com deficiência de sangue jamais pode ter uma movimentação muito grande do Ti, uma movimentação muito grande do Yang. Por quê? Não vai ter ancoragem. Ele vai acabar subindo. E nessa subida, ele vai se manifestar no alto, no caso da paciente com uma dor de cabeça intensa e também a crise de hipertensão arterial. Então, foi uma falha do diagnóstico que levou a um tratamento errado. Movimentar demais o Ti precisa de duas condições. Primeiro, o paciente tem que ter Ti. Não dá para a gente movimentar que o paciente não tem. Essa é a primeira condição. E segundo, eu preciso ter Yin. Eu preciso ter a ancoragem desse Yang. Lembrando que o Ti, ele é Yang, ele tem a característica de movimentação. Se eu não tiver o Yin para ancorar o Yang, ele vai ter uma subida abrupta para a região do alto, gerando aí, então, as questões e o problema que essa paciente teve. Dor de cabeça muito forte e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. No caso dela, bastava movimentar o Ti e desbloquear o fígado? Claro que não. Era preciso ter um princípio de tratamento mais profundo. Agora, que ela está com a hipertensão, ou seja, ela tem um excesso de Yang no alto, teve uma subida abrupta do Yang que está ali acumulado no alto, o princípio de tratamento é outro. Então, quando ela chegou para o meu atendimento, já depois de todas essas questões, já passou na acupunturista, teve essa dor de cabeça, foi para o hospital, tomou remédio e nada baixa a pressão, o princípio de tratamento passa a ser subjugar o Yang do fígado. Então, eu preciso baixar esse Yang. Primeira coisa, subiu demais, eu preciso baixar. Além disso, eu vou nutrir o sangue. Ela tem deficiência de sangue. Então, precisamos nutrir esse sangue. Restaurar as funções do fígado, então, para que ele volte a ter a capacidade de manter o livre e suave fluxo de Ti por todo o corpo. Não é simplesmente movimentar, desbloquear. Eu preciso fazer com que o fígado tenha as suas funções da forma adequada. Além disso, promover o fluxo livre e suave do Ti. Não é o fluxo intenso, voador,
especial, maravilhoso do Qi. É livre e suave. O Qi precisa se movimentar de forma tranquila, nada abrupto, nada intenso, salvo casos muito especiais, que aí a gente faz uma movimentação mais intensa. Caso contrário, o que a gente quer é o livre e suave fluxo. Para ela, então, foi feita uma seleção de pontos que incluiu R1, o ponto mais baixo do corpo, um ponto que tem grande capacidade de descender o yang, que está em excesso no alto. VB20 também é um ponto que trabalha bastante para subjugar o yang, para descender o yang. Pericárdio 6 é ponto Jueyin, que faz par com o fígado. Fígado e pericárdio são Jueyin. Também vai atuar para acalmar o fígado, restaurar as funções do fígado e liberar o livre fluxo do Qi. Baço 10, ponto de tonificação do sangue, é o Shuihai, é o mar de sangue, tão utilizado aqui para nutrir o sangue. Baço 3 e E36, para fortalecer o centro, para que o corpo dela consiga produzir mais sangue e volte ao equilíbrio. E o F3 como ponto-fonte, para restaurar as funções originais do fígado e não para movimentar demais. Então, ele foi utilizado aqui em tonificação, para restaurar as funções originais do fígado, que é justamente a função do ponto-fonte. Esta paciente passou mais 15 dias com a pressão alta, e aí, com esse atendimento, a gente conseguiu reverter a condição da pressão dela, causada por uma sessão de acupuntura. E aí, será que a acupuntura pode fazer mal? Deixa aí nos comentários que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!